Fala galera, estamos chegando perto do final, ou seja, estamos começando a última parte, na famosa 8B de Fear the Walking Dead. Galera, o que aconteceu assim, ó? Segunda-feira, um dia após, o encerramento de Daryl Dixon, passado na MC TV americana lá, tudo mais, que inclusive aqui, ó, crítica completa liberada, já um videozinho específico sobre The Book of Carol, já a nossa live, eu, Mimi Henrique, junto com todos vocês, pra gente falar tudo mais um pouco sobre o que aconteceu e também expectativas pro que virá. Agora, galera, um dia após, simplesmente os críticos americanos já liberaram as suas críticas, não dos 6 episódios, tá? Porque isso é uma parte bem interessante assim, do que a MC fez como estratégia, tá? Ela não liberou para os críticos os 6 episódios. O que ela fez? Ela liberou 2 episódios. Isso na real, da real, se pegar os outros serviços ou os outros estúdios que têm serviço de streaming, essa é uma prática já meio rotineira, assim, tá? De não liberar a temporada por completo. Ou quando libera a temporada completa, tem um embargo que só pode ser colocada a crítica completa quando estreia realmente, né, a temporada em si ali, ou a série em si. Ou seja, o que a gente tem até agora, tá? Isso colocado pelo Cameron Bonomolo, que é o crítico encarregado aqui, né, do nosso universo da Walking Dead dentro do comicbook.com, que foi liberado para os críticos só os 2 primeiros episódios, tá? E que aparentemente é isso. É isso. Ou seja, tudo que eu ler aqui para vocês e a gente começar a comentar são sobre esse retorno e o episódio da próxima semana, o episódio seguinte. Que basicamente o que, galera? Pô, a gente tem 6 episódios para voltar às origens de Fear the Walking Dead, né? O que aconteceu da primeira e terceira temporada de Fear the Walking Dead, aquilo que já conversamos, volta a ser o foco para a família Clark, obviamente liderada pela Kim Dickens como Madison Clark, com o retorno do Troy, tá? Independente do que aconteceu ou não aconteceu com o Troy, independente dele estar morto, por que ele está vivo, aquela coisa toda, Fear the Walking Dead volta nessa 8B, 6 episódios, a antiga história, a história original criada lá de Fear the Walking Dead e tudo mais. É isso, a 8A concluiu Morgan Jones, a 8B volta ao protagonismo da Madison Clark e tem o retorno do Troy como antagonista e tudo mais. Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, né, pô, tava novamente lendo a crítica aqui do Cameron Bonomolo para separar algumas partes pra gente conversar, e tem aquela lembrança muito clara, né, da Madison na história original pensada lá atrás, cara, de ter se tornado a grande vilã da história toda, e que parece que teremos alguns momentos ali que isso, cara, lembra essa ideia original acontecendo com a maneira como a Madison está nesses 2 próximos episódios, esse retorno da 8B. Então, assim, ó, uma coisa importante, tá? Que ele tava falando sobre o que aconteceu em Dead City, o que aconteceu em Daryl Dixon, sobre a maneira que as histórias estão sendo contadas. Ele começa assim, ó. Por outro lado, Fear parece uma novela de zumbis baseada na frequência com que os personagens retornam do túmulo e depois explicam por que não estão mortos em um diálogo expositivo. É obviamente que tá falando, né? Não só a cara do Troy, mas tá botando em pauta, obviamente, a Madison, né? Mas a gente já entendeu que Fear vai funcionar assim. Tem uma partezinha que agora não vou conseguir achar que exatamente, onde ele fala até sobre assim, ó, cara, não importa tanto, né, a maneira que tá acontecendo a história de Fear, assim, ó, dane-se retcon, dane-se qualquer coisa, entendeu? É exatamente a maneira como eles decidem contar a história. Então aqui, ó, com base nos primeiros dos 6 episódios, há uma sensação de que Fear está um pouco apressado. Personagens que não apareceram na primeira metade da temporada retornam com papéis importantes para desempenhar na segunda metade. E tanta coisa aconteceu durante esse salto de 7 anos que até mesmo os espectadores que assistiam desde a primeira temporada de 2015 podem se sentir excluídos sabendo que uma história inteira de uma série aconteceu entre o final da 7ª e a estreia da 8ª. A gente sabe que essa passagem de tempo ali, esses 7 anos, é muito para emparelhar com os eventos da parte final de The Walking Dead, né? E depois The Walking Dead deu aquele salto mais de um ano. É óbvio que muita coisa aconteceu, muita coisa importante aconteceu, e a gente vai ver já nesse retorno do personagem, né, do Victor Strand, chamado de Anton, como a gente viu lá, né, na Snack Peek que teve da New York Comic Con, o que aconteceu na sua vida e por que também ele não apareceu nos primeiros 6 episódios que a gente teve. A gente sabe que o Luciano vai aparecer também. A Charlie. A Charlie. A gente vai entender sobre a Charlie. Tomara que a gente entenda exatamente o que aconteceu com a Charlie. Seguindo aqui, ó. Mesmo com o seu conjunto menor, a série teria se beneficiado, e certamente merecido, mais do que 12 episódios para encerrar essa história. Isso é apenas metade da temporada final de 3 partes e 24 episódios que a série principal teve, tá?
Mas, cara, né, eu não compararia de jeito nenhum Fear the Walking Dead com The Walking Dead. E muito menos essa questão de merecimento. Mas ok, entendi o ponto de vista, tá? Essa oitava temporada está no seu melhor, né, Fear the Walking Dead, e mais atraente quando fornece material dramático a Kim Dickens, como Domingo, a Blades e Sharman para cravar os seus dentes, né, para realmente dar espaço para os atores mostrarem esse potencial dramático que eles possuem. Nos 2 primeiros episódios, tá, Kim Dickens e Como Domingo recebem performances emocionalmente poderosas, merecedores de seus personagens sobreviventes, e os fãs de longa data vão apreciar ver Madison, Strand, Daniel e Luciana todos juntos pela primeira vez desde a terceira temporada. Os showrunners, né, que atuaram até esse momento, né, que substituíram o David Erickson a partir da quarta temporada, né, David Erickson, ele era o responsável por Fear the Walking Dead até a terceira. Andrew Chambliss e Ian Goldberg, os nossos grandes amigões de churrasco que eu tanto falo aqui, que apareceram falando sobre Josiah, né, para quem já pegou a referência aqui, quase redefiniram Fear the Walking Dead, né, do ponto onde lá o David Erickson parou no momento de contar a história em relação ao Troy, represa, né, marteladas da Madison, do Troy e tudo mais, tá? E, tecnicamente, Chambliss e o Goldberg voltam à temporada 3 de tal forma que funciona quase como uma continuação direta da era Erickson. Tudo aquilo que a gente tinha entendido, né? A 8B volta a falar sobre a antiga Fear the Walking Dead. A nova Fear the Walking Dead acabou na 8A com a partida e encerramento do arco do Morgan dentro de Fear the Walking Dead. Nós, espectadores, vamos se lembrar que David Erickson imaginou um arco de 7 temporadas transformando Madison em uma vilã. E há ecos disso quando a benevolência de Madison, inspirada por seus filhos, é questionada quando ela conta com a vingança, também inspirada por seus filhos. Principalmente, Madison é uma anti-heroína perfeita, que viveu, morreu e está vivendo de novo para seus filhos. Estamos construindo padre para Alicia para Nick, diz Strand a certa altura, perguntando a Madison qual é o sentido de salvar eles, nos transformando no oposto do que Alicia queria que a gente construísse. Os Clark ainda são o coração do complexo drama humano que agita os episódios finais de Fear the Walking Dead, que vale a pena assistir até o fim. Afinal, todos merecem uma segunda chance. E galera, tá? Anota que o Cameron Bonomolo deu para esses 2 primeiros episódios, tá? Simplesmente foi uma nota de 3 de 5. E eu tinha falado durante a live, né, do último episódio de Daryl Dixon, que isso ele repete muito, tá? Que se deve dar uma segunda chance e assistir simplesmente esses últimos episódios aqui e dar uma segunda chance para Fear the Walking Dead nessa parte final, nessa conclusão toda. Isso é algo que eu, quanto fã desse universo todo, é óbvio que eu vou assistir. É óbvio que eu já dei uma passada de pano em alguns pontos da parte 8A, porque já entendi aonde que eles queriam chegar. Óbvio que teve muitas coisas em relação a Shrike, Padre Shrike, a história do binóculo, cara. Tem umas coisas assim que, sabe, não dá. Não dá. Mas espero muito que essa origem, isso do porquê de voltar a um ponto tão, digamos assim, que estava concluído e trazer de volta o personagem, entendeu? Nesse final todo, depois do que tinha praticamente acontecido com a Madison lá na quarta temporada, praticamente acontecido com o Troy na terceira temporada, e voltar a tudo isso, entendeu? Tomara que realmente faça valer a pena, faça jus, e que Fear the Walking Dead, cara, entregue algo que todos nós queremos quanto fãs do universo da Walking Dead. Encerre essa história dando realmente desenvolvimento, dando realmente, cara, escala, e trazendo essas respostas todas fundamentais numa trama que tenha motivo do porquê está existindo ali. Tomara. Eu não estou tão preocupado assim, óbvio que a gente vai conversar muito sobre isso à medida que Fear the Walking Dead for, né, se apresentando pra gente, a gente entendendo que ponto que eles querem chegar na história dessa 8B, sobre pontas futuras para o universo, o que pode entregar, tudo mais, quem vai morrer, que não sei o quê, até abrindo uma gaveta, tá? Eu continuo apostando muito que Victor Strand será o personagem que vai se sacrificar e para sua jornada até quanto personagem, ele ser um personagem que morra nessa parte final, tá? Não tô preocupado com as coisas que vão entregar, eu quero que Fear realmente entregue uma história que faça não só sentido, não tenha não só motivos para o porquê está existindo, mas que seja realmente algo muito bem pensado, algo para encerrar. Eles vão continuar com o assunto todo de padre estando ali nessa parte subliminar e sendo, querendo ou não, o lugar, né, o motivo do porquê que as coisas vão acontecer em volta ali, né? Ele é algo a ser conquistado ou algo a ser defendido. É basicamente isso que o padre vai funcionar. Ou seja, ele é o ideal.
Então, que tomara que continue sendo isso uma força motriz para que tudo realmente faça muito sentido. E, cara, tomara que faça valer muito a pena essa última temporada de Fear the Walking Dead. Galera, nossa live tá tradicional. Em vez de acontecer na segunda-feira, ele vai acontecer sempre na terça-feira. Por quê? Porque Fear the Walking Dead, sempre no domingo, a gente vai poder ver, graças ao Guilherme Catai, nosso grande mago do universo The Walking Dead, que vai pegar o episódio, legendar o episódio, já poderemos ver o episódio no domingo. A gente sabe que tem uma galera que gosta de ver dublado. E Fear the Walking Dead vai passar sim, vai continuar tendo sua exibição na MC TV a cabo aqui no Brasil. Ou seja, na segunda-feira o episódio é passado aqui no Brasil. Então a nossa live tradicional vai para terça-feira, 9 horas da noite. Ou seja, semana que vem, ao invés da segunda-feira, nós iremos nos encontrar na terça-feira, sempre 9 horas da noite. Certo, galera? Coloquem embaixo nos comentários a expectativa de vocês, o que acharam aqui dos pontos que eu separei para vocês sobre a crítica do Camino Monomolo. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!